o presidente americano fez um anúncio de tarifas que dobra aquelas que incidem sobre o aço e o alumínio. Isso impacta o Brasil diretamente, é um dos principais fornecedores desses dois insumos para os Estados Unidos, seriam 14,9% das importações totais dos Estados Unidos de aço e alumínio. Isso segundo dados oficiais, também publicados por CNN e outros veículos. Bem, a gente vai passar então pelas informações e vamos tentar entender a notícia também em um contexto mais amplo das negociações que são realizadas entre o governo americano e países pelo mundo. Muito bem, as informações são as seguintes. A taxa passa a ser de 25% global, tá? Taxas de 25% global para todos os países, para 50% e já está em vigor, entrou em vigor hoje à noite. Isso vale para todos os parceiros comerciais, o Reino Unido não. O Reino Unido já fechou um acordo de comércio com os Estados Unidos durante a pausa de 90 dias que existe também sobre as tarifas do Dia da Libertação. Então, para o Reino Unido a coisa é diferente, eles não estão também entre os maiores exportadores desses metais. Mas, dada essa exceção, a gente volta para o que disse o presidente americano. Ele prometeu que os Estados Unidos serão autossuficientes na produção siderúrgica e acusou a China de usar brechas para continuar vendendo aço barato no mercado americano, prejudicando a competitividade da indústria local. A gente tem aqui a publicação que ele fez nas redes sociais. Se temos, podemos colocar na tela então o que disse o presidente americano Donald Trump. Eu passo com vocês pelo pronunciamento do republicano. Ele disse o seguinte: é uma grande honra aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio de 25% para 50%, já em efeito na quarta-feira, dia 4 de junho. O nosso aço, as nossas indústrias de aço e alumínio estão fazendo um retorno como nunca antes. Isso será outro grande círculo de notícias para nossos incríveis trabalhadores da indústria siderúrgica. Make America Great Again, torne a América grandiosa novamente, fala o slogan MAGA, encerrando então a situação encerrando então a publicação. Durante um discurso numa planta siderúrgica, ele já havia falado disso anteriormente, ele justificou dizendo que as empresas estrangeiras ainda conseguiam, entre aspas, pular a cerca com os 25%, ainda conseguiam penetração no mercado americano, com 50% isso não seria mais possível, isso também fez as ações de algumas empresas do setor dispararem. Muito bem, esse foi o pronunciamento do presidente americano. A gente vai entender isso a partir da perspectiva da administração e falar também sobre como isso impacta as exportações brasileiras desses insumos. O Brasil é um grande produtor, é a segunda principal fonte dos Estados Unidos desse metal e para o Brasil também, claro, isso é uma porção, a gente vai passar pelos dados, mas majoritária, mais da metade das exportações do Brasil de aço vão para os Estados Unidos. Então, qual foi a repercussão na indústria americana? A gente tem as seguintes informações. A associação, melhor dizendo, da indústria do alumínio teve um tom cauteloso, reconheceu o esforço da Casa Branca para fortalecer a produção local, mas disse que tarifas só por elas não garantem aumento na oferta e podem prejudicar setores como montadoras automotivas, construção civil e eletrodomésticos que dependem do metal. Claro, uma questão de como vai ser possível para os Estados Unidos suprir a demanda, eles que têm uma taxa não tão pequena de importação, mais ou menos um quarto do aço é importado. Também tem especialistas que apontam impactos imediatos nos preços e na produção das indústrias que usam aço e alumínio. A gente tem o seguinte dado, 2018 a 2021. Nesse período, essas empresas teriam perdido mais de 3 bilhões de dólares por causa de tarifas. Já havia tarifas em vigor anteriormente. No primeiro mandato, em 2018, foram colocadas também tarifas sobre o aço e o alumínio. A japonesa Nippon Steel está fazendo um imenso investimento nos Estados Unidos e esse é outro lado da moeda. Isso também pode fazer com que outras empresas levem sua indústria siderúrgica do exterior para dentro dos Estados Unidos. Muito bem, a gente pincelou então 3 casos, 3 pontos quanto ao impacto econômico. Diante disso, eu quero que a gente tome um momento para ir com um microscópio também nisso. Discutir isso mais a fundo. E para isso a gente vai resgatar uma coisa que foi publicada lá atrás. O que vocês estão vendo agora do meu lado é um guia para reestruturação do sistema comercial global. Esse é um documento de Stephen Mirand, que depois se tornou um conselheiro econômico para Trump, um dos principais. E ele é uma das pessoas, uma das mentes pensantes por trás da questão tarifária. Ali é destacado precisamente que é uma questão de segurança nacional e uma questão estratégica a reestruturação do comércio global. O exemplo mais citado é como os Estados Unidos ficaram dependentes da China durante a pandemia em 2020 para comprar primeiro equipamento de proteção individual e depois outros insumos que foram necessários ao longo do curso da crise sanitária. E esse é um argumento muito presente no discurso do presidente americano Donald Trump. Stephen Mirand, então,
nesse documento traz isso à tona. É uma questão de segurança nacional e uma questão de estratégia. E, claro, o aço desempenha um papel importante nisso. É um recurso tido como vital pela administração sob essa perspectiva. E, em termos de uma crise talvez mais militarizada do que a pandemia, se a gente pensar em termos de um eventual conflito, claro que a siderurgia também é importante. A gente noticiou anteriormente como os arsenais dos Estados Unidos em termos de munições estavam menores e menores, uma coisa que atraiu críticas mesmo do comandante do Indo-Pacífico para os Estados Unidos anteriormente, falando que o suprimento de armas para a Ucrânia, para Israel, para Taiwan, tornava os arsenais muito pequenos para que os Estados Unidos pudessem lutar uma guerra de longo prazo. E mesmo que essa guerra não chegue, só esse risco na comunicação já seria motivo para aumentar a indústria doméstica. Aço é necessário para isso. Isso é só um dos exemplos do raciocínio que há por aí. Não é uma questão puramente econômica. De uma perspectiva puramente econômica, talvez muitas dessas ações não façam sentido, mas tem também a questão estratégica. Um outro adendo, quando a gente recupera a mentalidade dos conselheiros que pensaram nessas tarifas, é a eleitoral. Talvez não eleitoral em termos de uma próxima eleição, apesar de, claro, para todo político isso ser uma consideração, mas também uma questão de promessa de campanha. Trump falava de devolver o foco de Wall Street, onde ficam as bolsas de valores, para Main Street, as ruas principais das cidades, e de reviver as cidades americanas com empregos de classe média na indústria siderúrgica, automotiva, na questão fabril, com empregos de alta qualidade. E isso também é parte da mentalidade que estava por trás dessas tarifas já no início. Existem nuances maiores que também se desdobram na negociação e na forma como os Estados Unidos negociam com outros países. As tarifas sobre o aço são uma questão, aquelas sobre o México e China e Canadá são outra, e depois tem as do Dia da Libertação, que são globais e incidem sobre todos. E logo mais a gente vai abrir mais esse escopo para entender tudo isso à luz do que eu acabei de descrever. Então, agora que a gente colocou isso no microscópio, vamos voltar para a matéria e fazer um parênteses para entender a questão de como isso impacta o Brasil e quais são os principais países impactados. Feita essa retrospectiva, de volta às informações então. O Brasil está atualmente no seu momento de maior fatia do mercado de aço nos Estados Unidos. E é um dos países afetados. Essas medidas devem criar um novo ciclo de ajustes para o setor siderúrgico e minerador no Brasil. O dado que a gente tem é o seguinte: no ano passado, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, com 14,9% de participação. Vale destacar que o Brasil tem sido o maior fornecedor de minério de ferro, mas ele não é diretamente impactado por essa medida. No ranking dos principais exportadores, Canadá vem em primeiro lugar, depois vem Brasil, México, Coreia do Sul e Alemanha. Mas quando a gente pega México, Canadá e Brasil, isso já dá conta da maior parte, muito perto de 55%, 60%, depende do ano, fica nesses três. Entre as empresas brasileiras que devem enfrentar consequências, a gente tem a CSN e a CSN Mineração. Para a Gerdau, esse é um impacto menor, muita gente pergunta a respeito da Gerdau, esse é um impacto relativamente menor. A empresa também tem uma atuação muito forte já dentro dos Estados Unidos e por isso as tarifas não incidem da mesma forma, são as informações que a nossa apuração reúne. Agora há pouco, o Instituto Aço Brasil emitiu uma nota destacando preocupação. Essa é uma associação que reúne também as pessoas, muitos produtores do setor. A gente tem aqui a nota que foi emitida por eles, vocês estão vendo na tela, a gente vai ler juntos um trecho. Ressaltamos a importância da atuação do governo brasileiro por intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, visando o restabelecimento do acordo bilateral estabelecido em 2018, que permitia a exportação de aço brasileiro aos Estados Unidos dentro de cotas, sem aplicação de tarifas adicionais. O Brasil que ainda negocia desde a imposição anterior de 25%, para você que chegou agora, antes era 25% a imposta em março, ela agora dobra. O presidente americano joga para 50% as tarifas sobre aço e alumínio. Passando pelos outros grandes produtores disso, a gente pode falar do Canadá. O Mark Carney, premier do país, informou que está envolvido em negociações intensas e ao vivo para remover essas e outras tarifas. O sindicato... Confundi as palavras aqui, pessoal. O sindicato, dos metalúrgicos do Canadá classificou as tarifas como um ataque aos trabalhadores e a Europa também criticou a decisão dos Estados Unidos, dizendo que a medida traz incerteza e aumenta os custos para os consumidores. O bloco estuda medidas de retaliação. Bom, muito bem. Isso é parte do que acontece em termos dos países afetados e das reações. Agora, vale a pena a gente abrir um panorama mais amplo e também tentar explicar um pouco de como isso se relaciona com as outras tarifas. Pode ter alguma confusão para quem estava acompanhando esse tema. Afinal de contas, não teve uma pausa de 90 dias? Que história é essa? Então, muito bem.
houve uma pausa de 90 dias que acaba no dia 9 de julho, para as tarifas impostas em 2 de abril, o chamado Dia da Libertação. Aquelas para o Brasil ficaram 10% sobre todas as importações. A taxa mínima era 10%, foi a que ficou com o Brasil, e a gente pode expandir isso então para as tais tarifas recíprocas que também foram desse dia. Os Estados Unidos estavam cobrando metade do que eles entendiam que outros países estavam cobrando deles. Essas tarifas então seguem com espaço para negociação até o dia 9 de julho. Essas sobre aço e alumínio são diferentes e já estão em efeito desde quarta-feira. Apesar disso, também há esforços para negociações, mas elas acontecem com as tarifas já em vigor. A gente falou agora há pouco, quando a gente tentava entender a lógica que vinha por trás dos conselheiros econômicos de Donald Trump na imposição dessas tarifas. Uma coisa que não era sobre puramente lucro ou economia, mas sobre uma reestruturação que envolvia segurança nacional, estratégia e uma questão eleitoral, uma promessa de campanha do presidente americano. Agora, vamos falar disso no contexto no qual até 9 de julho a gente aguarda o resultado de negociações para ver como isso se desdobra no cenário global e como essas negociações podem reorganizar as cadeias produtivas no curto, médio e longo prazo. Para isso, a gente traz algumas notícias recentes para também dar um contexto. Teve muitos desdobramentos relacionados a isso que aconteceram também hoje. Então, um deles é que negociadores americanos e europeus se reuniram enquanto havia o encontro da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE. Lá, então, um representante comercial americano se reunia com as suas contrapartes europeias. O pronunciamento não foi de muitos resultados já alcançados nesse primeiro instante. Enquanto havia otimismo, estavam longe de chegar a um acordo. A Europa está propondo um acordo de 0 a 0. A gente zera aqui, vocês zeram para aí, e a gente faz isso no maior número de indústrias possível. O governo americano até agora não aceitou isso e diz que a União Europeia tem uma outra questão, que não é apenas sobre o valor monetário das tarifas, mas também uma questão regulatória, com regulações tão complicadas que montadoras americanas não conseguem penetrar no mercado europeu, da mesma forma que Volkswagen, BMW e Mercedes, Trump citou as alemãs, penetram no mercado dos Estados Unidos. Ele cita ainda a questão da liberdade de expressão. A gente tem aqui um dado interessante, que foi publicado mesmo pelo Departamento de Estado americano no final de março. Foram mais de... eu confirmo com vocês aqui agora. Foram 12 mil cidadãos britânicos presos por postagens online no ano de 2023. E, claro, isso foi uma coisa que já foi criticada publicamente antes pelo vice-presidente J.D. Vance. E os Estados Unidos falam que as regulações para as redes sociais na Europa também estão numa situação insustentável e isso tem que entrar na questão das tarifas, sendo processadas, etc. Bem, fazendo um parênteses, num dia onde o Supremo Tribunal Federal no Brasil também faz um julgamento quanto ao futuro das redes, existe algum tipo de paralelo. Mas, de volta à questão das tarifas, nesse instante, a gente pode se aprofundar posteriormente na questão do Supremo Tribunal Federal e das redes. Bem, isso é parte do que acontece em termos de negociação e dessa reconfiguração das cadeias produtivas globais. Mas o ponto interessante talvez fique quando se fala de China. Afinal de contas, esse foi o país onde teve maior atrito quando do anúncio das tarifas. 100, 120, 140, no final chegou a 145%, depois de uma pausa para negociações. O presidente americano disse hoje, mais cedo, que Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, era difícil para negociações. Isso acontece num contexto onde, enquanto tem essa questão com a siderurgia, a gente também precisa falar dos chamados minerais críticos, minerais e terras raras, alguns componentes que são vitais para tudo, desde chips até fuselagens de jatos de combate e por aí vai. Minerais críticos que aparecem na indústria com aplicação militar, civil e de alta tecnologia. A China, quando a gente fala de minerais e terras raras, detém uma porção substancial deles, cerca de 44% das reservas, mas basicamente um monopólio do refino desses itens. Foi noticiado hoje mais cedo pelo Wall Street Journal que muitas montadoras têm preocupações, principalmente quando a gente fala de carros elétricos, que podem precisar para suas baterias desses componentes, e de que, conforme estão diante de um panorama onde fica mais difícil conseguir eles da China, é necessário uma busca por soluções, e esse é mais um dos pontos a ser observado conforme a coisa se desdobra. Ainda uma última notícia quando a gente tenta entender esse panorama. Foi relatado que havia um esboço dentro do alto escalão do governo americano para pedir que os parceiros ou que outros países pelo mundo
entregassem suas propostas finais, as suas melhores propostas para o que fazer quanto às tarifas para o seu país até hoje. Enquanto isso ainda não foi oficialmente confirmado, a gente fica de olho, pode ter algum tipo de novo pronunciamento quanto a isso agora, ou mesmo alguma coisa que deixe a gente mais alerta para como a coisa deve ficar quando as negociações se encerrarem no dia 9 de julho. Por agora, com aço e alumínio, dobraram as tarifas e dobraram para o Brasil, a segunda principal fonte dos Estados Unidos. Do outro lado da balança comercial, ele é mais da metade, então, das nossas exportações de aço. A gente segue acompanhando os desdobramentos com a saga de tarifas do presidente americano Donald Trump.